Curve sua cabeça, eu quero orar mais uma vez com você. Vamos entrar na presença de Deus em oração. Senhor, nós te agradecemos mais uma vez pela tua fidelidade e bondade. O Senhor é bom em todo o tempo, apesar das circunstâncias que nos rodeiam, que muitas vezes não são favoráveis a nós, mas a tua bondade e a tua fidelidade permanecem conosco. Obrigado, Senhor. Nesse momento a nossa oração é para que o teu Santo Espírito possa vir de encontro a nós, possa abrir a nossa mente, o nosso coração, o nosso entendimento, para que aquilo que for dito aqui, ministrado, que a tua palavra ministrada possa trazer para nós, Pai, frutos eternos. Abra a nossa mente, o nosso coração, ilumina o nosso entendimento. Essa é a nossa oração, em nome de Jesus. Amém. Amém. Gente, Deus responde orações, amém? Deus responde. Se você nunca obteve uma resposta clara de Deus, talvez você não tenha ouvido, talvez você não estava sensível à resposta que Deus estava dando, mas Deus responde oração. Nosso Deus é um Deus em que nós falamos com Ele, mas também Ele é um Deus que fala conosco. Não somente como um Deus com um D minúsculo, onde você entrega as suas petições e ali você não obtém uma resposta. Deus, o nosso Deus, o Deus verdadeiro, responde oração. Mas fato é que nem sempre as respostas que nós temos de Deus são as respostas que nós gostaríamos de ter. Porque nós oramos a Deus, talvez com uma predisposição a receber uma resposta específica. Nós oramos e esperamos Deus falar algo que nós queremos ouvir. Algo que talvez vai fazer com que nós nos sintamos melhor, com que a nossa vida fique mais leve. Mas nem sempre Deus responde e fala o que a gente espera ouvir. Eu conversava com uma pessoa, tempo atrás, essa semana passada, e essa mulher me contava um testemunho de uma resposta de oração. Ela e seu marido estão se programando para construir uma casa, e ela estava orando diante de Deus, pedindo para que Deus abrisse uma porta, para que o orçamento familiar fosse aumentando, para que esse processo acontecesse mais rapidamente, eles conseguissem construir a sua casa. E ela disse, olha, e graças a Deus, Deus respondeu minha oração e abriu uma porta. Só que ao mesmo tempo que eu estou feliz, eu estou um pouco triste, porque Deus abriu uma porta, mas Ele abriu uma porta para mim, e eu estava orando para Deus abrir uma porta para o meu marido. Deus responde oração, mas nem sempre Deus responde como a gente gostaria de ouvir. E em alguns casos, isso é até engraçado, nós oramos a Deus e Deus responde de uma forma surpreendente, a gente fica ali falando com Deus e falando, poxa Deus, não era assim, mas tudo bem, vamos lá. Mas a coisa fica um pouco mais séria quando você está orando talvez para Deus, pedindo para que Deus mude e para que Deus transforme o comportamento do seu filho, e Ele está respondendo para você, olha meu filho, minha filha, você não está sendo mãe, você não está sendo pai. E a gente, como espera ouvir outra resposta de Deus, como, por exemplo, eu vou ajudar você, vou transformar o seu filho, vou fazer o comportamento dele ser um comportamento que te agrade. Você está esperando isso e Deus está falando, olha, talvez o problema é que você não está sendo um pai, você não está sendo uma mãe. Deus respondendo e talvez nós não ouvindo porque a gente está esperando outra resposta. Talvez você está orando, pedindo para Deus mudar a sua esposa, né? Bastante gente ora para Deus mudar a esposa. Mas talvez Deus está falando, olha, você tem que mudar, você tem que deixar de ser um banana. Eu acho que Deus não falaria assim, né? Deixa de ser um banana. Mas talvez essa seja a resposta. Você está orando para Deus, pedindo para que Deus transforme as atitudes e a vida da sua família, e você está orando para que Deus mude a sua esposa, e Deus está falando, olha, você precisa se posicionar. Inclusive alguém me aconselhou uma vez e disse, homem não pode ser banana não. De vez em quando o homem tem que dar uns tapas na mesa e falar um pouco mais alto para impor respeito. E eu peguei aquilo para mim e falei, é hoje. Não, hoje eu vou mostrar que eu não sou um banana. E fui para casa na hora do almoço, acabei de almoçar.
A Tayla foi levantar da mesa, eu bati na mesa. Falei, não, não, não. Eu que vou lavar essa louça, hein? Que aqui não tem homem banana, não. Fica sentada aí que essa louça é minha. Mas talvez você está orando para Deus transformar a sua esposa e Deus está respondendo para você, transforme-se, tome um posicionamento. Talvez você, mulher, também está orando para Deus transformar o seu marido. E Deus está respondendo para você, deixe de ser essa esposa goteira, que Salomão nos diz na Bíblia, né? Que fica atazanando o marido como uma goteira. Mude. A resposta de Deus vem, nem sempre como nós gostaríamos, mas Deus responde oração. Deus responde oração. Talvez até o silêncio de Deus seja uma resposta. Porque quando você ora e você não sente nada, você não vê nada, você não percebe nada, você não ouve nada, até esse silêncio de Deus é uma resposta para que a nossa fé seja fortalecida mesmo quando a gente não sente nada. Orar a Deus e sentir a presença maravilhosa que nós sentimos aqui no momento de adoração como esse é maravilhoso. Mas erguer a cabeça para o céu e falar com aquilo que você acha que é vazio, aí que prova realmente a nossa fé, que está muito além de um sentimento, mas é a nossa convicção de que existe um Deus que nos ouve, e existe um Deus que responde às nossas orações. E essa semana Deus respondeu uma das minhas orações. Essa semana eu tive uma experiência dessas, onde eu aguardava uma resposta de Deus e Deus me respondeu, mas não me respondeu como eu gostaria de ouvir. A resposta de Deus para mim não foi a resposta que eu esperava ouvir. Eu vim aqui na igreja segunda-feira, nós temos uma sala de oração, segunda é minha folga, e eu disse, eu preciso gastar um tempo ali na sala de oração, que eu estava muito angustiado. E agora eu estou com 2 filhos em casa, um de 2 anos e 3 meses e um recém-nascido, então o que eu não tenho é paz em casa para orar. Então eu procurei aqui a nossa sala de oração, e eu orei a Deus, entreguei todas as minhas angústias. Coloquei de joelho diante de Deus, esperando ouvir de Deus uma resposta, que talvez resolvesse a minha angústia e o meu problema. E a resposta que eu obtive de Deus não foi a que eu gostaria. O que Deus falou para mim naquela tarde de segunda-feira foi isso: acorda para a vida. Acorda para a vida. E Deus falou comigo através de um texto. A Bíblia que estava ali na sala de oração aberta, estava aberta nesse texto. Eu não sou muito de ler a Bíblia assim, de abrir e colocar o dedo, mas nesse dia eu peguei a Bíblia e li o texto que estava ali, coloquei o dedo e li, e senti Deus falando comigo claramente, viu? Acorda para a vida. E eu resolvi estudar e ver o que isso significa para mim, para que eu possa dissolver as minhas angústias nessa palavra que Deus me deu. E quinta-feira o pastor me convidou para ministrar, e eu disse, é isso que o Senhor tem para falar domingo. Porque se foi isso que ele falou para mim, eu não vou ouvir esse desaforo sozinho. Eu vou dizer para a comunidade toda, acorda para a vida. E eu estou aqui para dizer isso para você. Vamos ao texto, Provérbios 6, a partir do verso 1, nós leremos até o 11. Você pode pegar o seu esboço, esse texto tem no esboço também, nós vamos passar aqui na projeção. Diz assim o texto, meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá, humilhe-se, insista, incomode o seu próximo. Não se entregue ao sono, nem procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Observe a formiga preguiçoso, reflita nos seus caminhos, nos caminhos dela e seja sábio. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante, e ainda assim armazena suas provisões no verão e na época da colheita junta ao seu alimento. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar, a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade livre-irá como um homem armado. Louvado seja Deus pela sua palavra. Ao mesmo tempo em que tudo vem de Deus, nada cai do céu. Ao mesmo tempo em que tudo vem de Deus, nada cai do céu.
Tudo vem de Deus. Todas as possibilidades que são possíveis a você, só é possível por um motivo: Deus. Tudo vem de Deus. É a misericórdia de Deus que está sustentando tudo isso aqui. É a misericórdia de Deus que sustenta toda a existência, toda a humanidade, que sustenta a sua vida, que sustenta a sua família, os seus negócios. É a misericórdia de Deus que sustenta tudo. Se Deus amanhã se cansar disso e deixar de sustentar a nossa vida pela sua misericórdia, acabou. Tudo está sustentado pela misericórdia e pela graça de Deus. Mateus 5, 45 vai dizer que é Ele que faz raiar o sol sobre maus e sobre bons, e derrama a chuva sobre justos e injustos. É Deus. Tudo vem de Deus. Se a gente planta e a chuva rega, e a gente colhe e come, é Deus. É porque Deus que mandou a chuva. É tudo Deus. Atos 17, 28, diz assim: pois nele vivemos, nos movemos e existimos. Deus, ele não existe. Deus, ele é a própria existência. Tudo que existe, existe em Deus, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Tudo vem das mãos de Deus, mas nada cai do céu. Se a planta cresce com a chuva que Deus manda, é porque alguém semeou. Tudo vem da mão de Deus, mas nada vem de graça, nada vem sem esforço. Tem um amigo meu que lê Mateus 5 numa perspectiva muito interessante. Esse amigo meu, ele faz vários bicos, mas ele trabalha bastante de servente de pedreiro. Ele estava fazendo um serviço aqui na igreja, inclusive, e eu fui conversar com ele, estava um sol escaldante, e ele usou esse texto de Mateus 5 e me disse assim: olha, o sol nasce para todos, mas a sombra é só para quem estuda. É uma perspectiva engraçada, mas é uma realidade. Porque tem o lado de que tudo vem da mão de Deus e que Deus faz todas as coisas acontecerem, mas também tem o nosso lado, tem a nossa responsabilidade, tem aquilo que nós precisamos fazer. Então existe essa relação entre aquilo que Deus faz e aquilo que nós precisamos fazer. É a soberania de Deus que controla todas as coisas, que sabe de todas as coisas, e a responsabilidade humana. A nossa responsabilidade de tomar decisões, a nossa responsabilidade de viver. São duas doutrinas que caminham juntas, não são excludentes, mas são, com certeza, complementares. O Salmo 127 talvez exemplifique muito bem isso. Um salmo muito conhecido por todos nós. O Salmo 127 diz assim: se não for o Senhor o construtor da casa, será inútil trabalhar na construção. Se não é o Senhor que vigia a cidade, será inútil a sentinela montar guarda. Será inútil para você levantar cedo, dormir tarde, trabalhar arduamente por alimento. O Senhor concede o sono àqueles a quem ama. No Salmo 127, essa inutilidade do trabalho, da construção, da vigilância, ela vem do fato quando nós fazemos isso sem Deus. Mas incluindo o fato de que Deus está conosco, nós precisamos construir. A construção é um dom. Nós precisamos montar guarda, precisamos ser cautelosos. Nós precisamos montar vigia. Nós precisamos trabalhar, mas é nós e o Senhor. É a responsabilidade humana junto com a soberania de Deus. Então, nessa relação entre aquilo que Deus faz e aquilo que nós precisamos fazer, eu quero perguntar para você, o que está faltando Deus fazer para você fazer a sua parte? O que está precisando Deus fazer para você sair do sofá? Foi isso que eu ouvi de Deus segunda-feira. O que eu estou precisando fazer para você acordar? E eu respondo para você o que está precisando Deus fazer. Nada. Deus não está precisando fazer mais nada. Deus já fez tudo o que precisava fazer para você acordar. Efésios 1:3 diz assim: bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus.
Deus já fez tudo, irmão, já deu tudo que você precisava. E sabe o que você precisa? Assim como eu preciso? Acordar para a vida. A gente está dormindo, a gente está descansando, a gente está procrastinando. E nesse provérbio nós temos muitas lições preciosas, que com certeza nos ajudam a fazer a nossa parte. O provérbio aqui está falando de uma situação de fiador, de alguém que está se colocando como fiador de alguém, mas com certeza as lições que nós vamos retirar desse provérbio, elas podem ser aplicadas também a muitas outras questões. Então, os princípios usados aqui para se livrar dessa amarra de ser um fiador, dessa imprudência financeira, você vai poder usar em muitas outras áreas da sua vida, durante toda a sua vida. E eu quero compartilhar com você essas lições que eu aprendi com esse provérbio, para que a gente possa fazer a nossa parte e acordar para a vida. E a primeira lição do provérbio é essa: senso de urgência. Se você está com o seu esboço, você pode preencher, por favor. Senso de urgência. É a primeira lição que eu consigo enxergar nesse provérbio. Um dos nossos maiores problemas, talvez um dos grandes problemas nossos, da nossa geração, é a procrastinação. É deixar para amanhã. É deixar para fazer o que tem que ser feito amanhã. É aquele sujeito, né, procrastinador, que está há muitas horas rolando a tela do celular, e ele sabe que deveria estar fazendo algo mais útil, sabe de todas as coisas que tem para fazer, mas ele está ali rolando, e ele está nesse ciclo vicioso, e de repente aparece uma publicação: 5 passos para você vencer a procrastinação. E ele fala: olha, vou salvar para eu ler depois. Porque não faz nada na hora, não consegue fazer nada hoje. Está tão viciado em deixar para amanhã, empurrar com a barriga. E é agora. O momento da gente acordar é hoje. Não é amanhã que é segunda-feira. Dieta se começa na segunda, mas acordar para a vida é agora. É hoje. É perigoso demais a gente contar com o amanhã. Hoje de manhã nós estávamos sem energia aqui. E eu tinha várias coisas que eu tinha deixado para fazer hoje de manhã. Tinha deixado para imprimir as atividades das crianças hoje de manhã. Falei: eu chego mais cedo. Poderia ter feito ontem, mas eu disse: não, vou chegar mais cedo. Deixei para fazer algumas coisas hoje de manhã e cheguei aqui e não tinha energia. Deixar para amanhã é perigoso demais. Nós não temos o controle sobre o amanhã. É Tiago 4,14, que diz: vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a sua vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Amanhã pode ser tarde demais. Amanhã pode não dar mais tempo. Amanhã nós não temos controle. É hoje. Senso de urgência. Então hoje, se houver talvez a mínima chance de você ter ofendido alguém, de você estar em desacordo com alguém, vai hoje imediatamente e recupere esse irmão para você. Tem que ser imediatamente, tem que ser hoje. A gente tem que não considerar outras coisas como prioridade, como sono, ou talvez até a própria adoração a Deus. Porque talvez seja isso que Jesus está nos ensinando em Mateus 5, 23. Quando ele diz assim, olha, palavras de Jesus: se você estiver apresentando a sua oferta diante do altar e ali se lembrar que o seu irmão tem algo contra você, deixe a sua oferta ali. Interrompa o momento da adoração e da oferta e vá primeiro, reconcilie-se com o seu irmão e depois volte a apresentar a sua oferta. Tem coisa que precisa ser hoje, tem coisa que precisa ser agora, tem coisa que não dá para deixar para amanhã. Se você está de conversinha, rapaz, você que é casado e está de conversinha com a sua colega de trabalho, livre-se disso rapidamente. Não fica dando lado, não fica procrastinando aquilo que você precisa resolver agora. Hoje, amanhã pode ser tarde demais.
Se você está levemente tentado a trair o seu marido, vá agora. Faça o que for preciso, o que for necessário, e se distancie dessa tentação agora. A gente vai alimentando a nossa tentação. A gente vai procrastinando algo que nós deveríamos resolver agora, hoje. Resolver imediatamente. Se você até hoje, talvez você tenha negligenciado a educação espiritual dos seus filhos, você precisa resolver isso hoje. Conserte isso, comece de novo. Não tem como deixar para amanhã. Se você deixar para amanhã, seu filho vai estar com 12 anos. Se você deixar para amanhã, seu filho vai estar casando, sem nenhum tipo de instrução espiritual, sem você colocar a mão sobre a cabeça deles e dizer, eu te abençoo, meu filho. Sem apresentar aos seus filhos aquilo que realmente é a vida. Se você está negligenciando algo importante como esse, você precisa resolver isso imediatamente. Senso de urgência. É hoje, é hoje. Talvez você está namorando a fé. Você é um simpatizante da igreja, você está aqui já há muito tempo. E você fica procrastinando e adiando a sua decisão em seguir o Nazareno, em seguir Jesus Cristo. E eu estou aqui para te falar aquilo que está escrito em 2 Coríntios 6:2. Digo-lhes que agora é o tempo favorável, agora é o dia da salvação, é hoje. Pare de ficar deixando para depois coisas que você precisa resolver hoje. Amanhã pode ser tarde, sobre o amanhã nós não temos controle nenhum. Controle nenhum. Efésios 5,14 diz assim, por isso é que foi dito, desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo resplandecerá sobre ti. O tempo de acordar é agora. Senso de urgência. Pare de deixar para amanhã aquilo que você precisa fazer hoje. Pare de deixar uma decisão para amanhã que você precisa tomar hoje. Se você é prisioneiro de alguma coisa, se algo te prende, talvez um pecado, talvez algo que te prenda na religião, algo que faça com que você não se sinta livre, liberto por Cristo, liberte-se disso hoje. Esse princípio de Provérbios está muito bem exemplificado também em Romanos 13. Eu quero ler com você Romanos 13, de 8 a 12, que são os mesmos princípios desse provérbio. Não devam nada a ninguém. O provérbio está falando de ser fiador, e Romanos está dizendo, talvez a mesma armadilha, de você ficar refém. Não devam nada a ninguém, a não ser o amor uns pelos outros, pois aquele que ama o seu próximo tem cumprido a lei. Pois estes mandamentos, não adulterarás, não matarás, não furtarás, não cobiçarás, e qualquer outro mandamento, todos se resumem nesse preceito. Ame o seu próximo como a si mesmo. O amor não pratica o mal contra o próximo, portanto, o amor é o cumprimento da lei. Façam isso, compreendendo o tempo em que vivemos. Chegou a hora de vocês despertarem do sono, porque agora a nossa salvação está mais próxima do que quando cremos. A noite está quase acabando, o dia logo vem, glória a Deus. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Senso de urgência. Qual é o tempo em que a gente está vivendo? Chegou a hora da gente despertar do sono. Senso de urgência. Chegou a hora de despertar do sono, porque a nossa salvação está mais próxima de que quando cremos. A noite está acabando e o dia logo vem. Senso de urgência. Aquilo que a gente precisa fazer, precisa ser feito hoje. Essa é a primeira lição que eu encontro nesse provérbio. A segunda lição que eu encontro é o esforço intenso. Preencha aí no seu esboço. Esforço intenso. Eu fiz questão de intensificar o esforço, porque não sei se você já viu, mas se você não viu, você pode procurar no YouTube, que foi o que eu fiz. Como essa analogia e ilustração que é usada no Provérbios, eu pesquisei no YouTube e fui ver um passarinho
ou alguns pássaros sendo pegos em armadilhas. Não sei se você já teve essa oportunidade de ver um passarinho cair numa armadilha. O animal que ele cai na armadilha, ele fica freneticamente buscando uma saída. Quando a arapuca cai sobre o passarinho, ele fica frenético querendo sair daquela gaiola. Ele fica maluco. Eu tenho certeza que ele não pensa em mais nada, nem na comida que está no chão, que foi aquilo que o trouxe até ali. Ele está simplesmente tentando escapar de uma forma frenética. E o provérbio vai dizer isso: livre-se, como a gazela se livra do caçador, como a ave do laço que a pode prender. Que tipo de esforço a gente está colocando na nossa vida para se livrar daquilo que nos prende? Você já viu, não sei se você já viu no Discovery Channel ou em algum canal como aquele Natural Geographic, sei lá como é que fala, mas você já viu um leão correndo atrás de uma presa? A gente sempre vê o leão, né? E é bonito de ver o leão caçando, né? Mas você já parou para prestar atenção na presa? É um desespero que você consegue ver no rosto. Aquela é uma corrida frenética, desesperada, correndo daquilo que vai matar ele, correndo daquilo que vai o capturar. E algumas situações na nossa vida precisam ser resolvidas freneticamente. Tem coisa na nossa vida que o esforço que a gente coloca tem que ser um esforço intenso. Não pode ser assim, eu estou tentando. Principalmente as situações que te afastam de Deus. Se existe alguma coisa que está te afastando de Deus, você tem que correr disso, como essa presa corre do leão. Chega na tua casa, coloca no YouTube lá, olha o rostinho daquele cervo correndo e fala: essa tem que ser a minha cara fugindo do diabo. Porque contra o pecado, a gente não luta, a gente foge. E corre freneticamente. Tem coisa na nossa vida que a gente tem que resolver assim, freneticamente. E nesse ponto, nós temos uma questão, que eu acredito ser a questão que define a nossa intensidade naquilo que a gente faz, que é a nossa prioridade. A nossa prioridade define o quanto nós vamos colocar de esforço naquilo que a gente está fazendo. Não sei se você conhece alguém que deseja muito e que a prioridade da vida é ficar rico. Você já viu esse pessoal trabalhando? Eles trabalham freneticamente. Inclusive, segundo aquilo que a gente ouve, eles estão trabalhando enquanto a gente dorme. Depois vão dizer que é sorte. Mas trabalham freneticamente por dinheiro, porque é a prioridade da vida. Você já viu um atleta de alta performance treinando para alcançar o primeiro lugar, e isso é a prioridade da vida? Ele treina de forma frenética, não pensa em mais nada. Alguns enfrentam lesões porque a sua mente está tão frenética que o seu corpo não aguenta o pique. Mas tudo tem a ver com prioridade. Prioridade. E eu volto a dizer, algumas situações na nossa vida que nos afastam de Deus precisam ser resolvidas freneticamente. Eu estou aqui para falar para você, acorda para a vida. Tem coisa na sua vida que você precisa se esforçar mais para resolver. Mas eu estou cansado. Não, tem coisa que a gente não pode dar lugar ao sono. Você está preso, irmão. Tem que buscar uma saída freneticamente, com toda a intensidade do teu esforço. Porque senão a vida vai passando e os anos vão passando, e aquilo que é prioridade, que você diz que é prioridade, o teu relacionamento com Deus, as situações que têm te afastado de Deus, estão tentando resolver. Eu estou tentando resolver. E aí mais um ano está acabando e você está tentando largar a pornografia. Mais um ano. E o ano está passando e mais um ano acabando e você está tentando construir um coração generoso, como o de Cristo. E aí você
ficou todo o ano de 2024 tentando ser um contribuinte regular aqui para abençoar a obra de Deus, e você está tentando. Você sabe que é importante, você sabe que isso é prioridade na sua vida, mas você não está frenético tentando. Você não está com sangue no olho, porque tem coisa que a gente tem que ter sangue no olho para resolver. Não é possível que eu não consiga sair dessa armadilha. Não é possível que com a graça de Deus, e se Deus já me deu tudo, já me abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, não é possível que eu não consigo me libertar desse pecado. Não é possível que eu não consiga construir uma rotina de devocional naquilo que eu falo que é a coisa mais importante da minha... Não é possível. Talvez a gente não está tentando com tanto esforço. Talvez a gente está só tentando. E aí vão passando os anos, e aí você vai perdendo as relações, vai perdendo aquilo que é importante. Ah, Juan, mas eu estou tentando construir um relacionamento com meu filho. Poxa, isso... Eu não sei qual o grau de importância você dá para o seu relacionamento com o seu filho, mas para mim é frenético. Ah, mas eu estou tentando construir um lar saudável e manter o meu casamento sólido. Eu não sei qual grau de importância e prioridade tem o seu casamento na sua vida, mas para mim é frenético. Não é possível. Prioridade é esse esforço intenso. Quanto de esforço você tem usado para mudar? Porque está acabando mais um ano, gente. E talvez esse ano passou que a gente nem viu. E a gente no começo do ano queria mudar tanta coisa, né? Não, esse ano eu vou ser melhor, esse ano eu vou me dedicar mais a Deus, esse ano eu vou emagrecer, esse ano eu vou criar uma rotina de exercício, esse ano... E passou o ano. E aí você fala, poxa, tentei, mas será que tentou? Com essa intensidade daquilo que é prioridade na sua vida? Esforço intenso. Essa lição que eu vejo aqui. O provérbio está dizendo, olha, é como o passarinho tentando se libertar do laço. Procure na sua casa que você vai entender melhor o que eu estou querendo dizer. E aí você pensa, fala, olha, é assim que eu tenho que me libertar do meu pecado. É assim que eu tenho que me aproximar de Deus, de forma frenética. Não se entregue ao sono. Não procure descansar enquanto você não se ver livre daquilo que te prende. É prioridade. Acima do sono, acima de qualquer outra coisa. É prioridade se ver livre. Se ver livre. E a terceira lição que eu encontro nesse provérbio é agir mesmo sem motivação. Agir mesmo sem motivação. Esse trecho que nós lemos de Provérbios, do 1 ao 11, ele contém para nós duas advertências. Todo o texto de Provérbios, ele contém 3 advertências. Advertência contra ser fiador de alguém, advertência contra a preguiça e advertência contra a maldade. Mas nesse trecho que nós lemos, nós vemos apenas 2 advertências. A primeira é essa advertência contra servir de fiador e perder a liberdade. Aquele que é fiador de alguém, ele perde a sua liberdade, porque ele está respondendo não somente pelas suas ações, mas ele responde pelas ações de outra pessoa. Então ela se vê presa. Isso não faz bem para ninguém. Precisa se ver livre disso. E esses princípios que é usado por Salomão quem está escrevendo o livro de Provérbios, e ele está escrevendo isso aqui para os seus filhos. Porque imagina como deve ser filho do rei. Toda a influência que isso traz consigo, todo o peso do nome de ser filho de Salomão. E aí Salomão está instruindo os seus filhos, falou, viu, não seja fiador de ninguém não. Tem muita gente que vai se aproximar de vocês para que eles usem o nome de vocês, a posição de vocês, para que vocês sejam fiador. Vai usar o seu bom nome, vai dizer, olha, viu, você tem um bom nome, tira uma geladeira para mim lá na Colombo, e eu vou pagando para você. É tipo isso, só que numa proporção bem maior. Mas você fica amarrado.
E o engraçado é que a gente não consegue responder nem por nós mesmos, não é? O apóstolo vai dizer: o bem que eu quero fazer eu não faço. A gente não se garante. Nós buscamos a graça de Deus de uma forma onde a gente se ajoelha e diz: Senhor, se não é a sua graça, eu mato esse menino. Se não é a tua graça, Senhor, eu mato esse meu companheiro de trabalho. A gente não se garante, a gente é totalmente dependente da graça de Deus. A gente é dependente da graça para que através da graça de Deus nós possamos andar em boas obras, as quais Ele mesmo preparou para nós. Mas se nós mesmos tentarmos viver isso, a gente não se garante não, a gente se mata. Então, se a gente não se garante, como que a gente vai garantir alguém? Então ser fiador é uma armadilha. Salomão está dizendo: não fica preso não. E aí ele dá essas dicas de como se libertar disso. E é isso que nós aprendemos até aqui, com esses conselhos de Salomão, né? Os conselhos que nos livra, e ele diz: olha, livre-se disso rapidamente, é hoje, senso de urgência. Se você está preso, né? Se você está preso por alguma coisa, livre-se disso com urgência, rapidamente, e com muito esforço. E qual é o nível do esforço? Não, é como a gazela e a ave se livram da armadilha. É esse o nível do esforço que você precisa se livrar disso. Mas a segunda advertência, que nós continuamos lendo aqui nesse provérbio, é uma advertência contra a preguiça. E dentro dessa advertência, o conselho de Salomão é esse: ele fala: olha para a formiga. Olha para a formiga. Eu acho espetacular como os escritores bíblicos... Ó, minha Siri falando, querendo pregar junto comigo. Mas eu acho impressionante como os escritores bíblicos têm essa percepção de olhar a criação e tirar da criação essas lições. E uma das lições que Salomão encontra para nos ensinar sobre a preguiça, ele fala: olha para a formiga. Por que olha para a formiga? Ela não tem patrão. A formiga não tem chefe. Ela não tem governante. E mesmo assim ela faz o que tem que fazer. Ela não precisa de ninguém para mandar. Ela faz o que tem que fazer porque tem que fazer. E é esse o princípio que eu trouxe para mim, a lição que eu trouxe para mim. Eu preciso fazer o que tem que fazer, por quê? Porque eu tenho motivação? Porque tem alguém mandando? Não, a gente faz o que tem que fazer porque tem que fazer. É essa a lição da formiga. Ela não precisa de nenhum tipo de motivação, não tem ninguém mandando, ela age mesmo sem motivação. E tem muita gente esperando uma motivação extra para fazer o que já sabe que tem que fazer. Irmão, acorda para a vida. Tem muita coisa que você já sabe que tem que fazer. E você está esperando uma motivação extra para fazer? Todo mundo aqui sabe que a gente tem que orar, não sabe? A oração é o que alimenta a nossa espiritualidade. É o que faz com que o nosso relacionamento com Deus seja aprimorado. É o que faz com que você tenha intimidade com Deus. É o que te dá sensibilidade de ouvir a voz de Deus. É o que faz com que Deus tenha liberdade para guiar os seus passos. A oração é importante. E você está esperando uma campanha de oração para orar? Você está esperando a gente voltar aqui às 6 horas da manhã, como tínhamos antigamente, para você orar? Você está esperando qual tipo de motivação para começar a vir na terça de oração? Inclusive, a nossa visão é tão essa, de que a gente só ora quando tem uma motivação extra, que a gente dá risada às vezes nas terças-feiras aqui, que o João Brito, que é assíduo na nossa oração, ele fala: a oração dá para ver quem está precisando de alguma coisa ou quem está com problema. Todo mundo que está aqui está com problema. Se parou de vir é que resolveu. Porque a gente faz essa relação. A gente precisa de uma motivação extra. Precisa da doença de um filho para vir orar? Precisa da doença da esposa para vir orar? Oração não é isso. Deus não é um gênio da lâmpada, onde a oração é o esfregar de uma lâmpada, onde Deus vai realizar aquilo que precisa realizar na sua vida. É relacionamento. E precisa orar. E o que está faltando? Se você já sabe, tem que fazer, mesmo sem motivação. Fazer o que tem que ser feito, porque sabe que tem que ser feito. A gente sabe que a gente nasceu para servir. Isso faz parte do nosso propósito de vida.
Nasceu para isso. A gente que nasceu de novo, principalmente, nasceu para isso. E aí você sabe disso. E aí o que você está esperando? Estou esperando alguém me chamar. Esperando alguém me convidar para servir no ministério da igreja, ou eu ser promovido para servir na minha empresa de forma melhor. Você nasceu para isso, você sabe que tem que fazer, então por que não faz? Olha para a formiga, ela faz o que tem que fazer porque tem que fazer. Olha o texto de Provérbios. Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? A continuidade do texto. Quando se levantará do seu sono, tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar? O último versículo que nós lemos: a sua pobreza o surpreenderá como um assaltante, e a sua necessidade lhe virá como um homem armado. E a pobreza e a necessidade aqui não é só financeira, não. Pobreza para a Bíblia não é falta de dinheiro, apenas. Até quando você vai ficar deitado, tirando uma soneca, você não vai se preocupar com o que precisa se preocupar e fazer o que tem que ser feito. Até quando você vai ficar deitado, vai ficar dormindo, e não vai se preocupar com o fato de que você não pode viver sozinho. Isso é algo que você tem ouvido muito aqui. E talvez você não faz porque você não tem motivação, porque relacionamento é complicado. Mas é uma verdade, você não pode viver sozinho. E até quando você vai ficar dormindo, procrastinando, e não vai se preocupar com o fato de que você não tem relacionamentos, de que você não tem amigos, de que você está levando a jornada da sua vida sozinho, e ninguém pode viver sozinho. E aí um dia desses, essa necessidade vai te surpreender como um assaltante. E essa necessidade vai chegar como um ladrão. E aí você vai se encontrar sozinho no mundo, porque você não fez o que tinha que fazer, sem motivação de fazer. Tem coisa que a gente tem que fazer, e a gente faz porque tem que fazer. Porque a gente sabe que é o que a gente precisa fazer. Até quando? Até quando você não vai se preocupar com aquilo que é importante? Com aquilo que precisa ser feito? Até quando você vai precisar de motivação extra para fazer o que precisa ser feito? Acorda para a vida. Acorda para a vida. Jesus Cristo, certa vez disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu sou a vida. Não existe vida longe da vida. Efésios 2 vai dizer que foi a vida que nos deu vida, e que a vida que Ele oferece é uma vida abundante. Tem muita vida para você, tem muita vida para mim em Cristo Jesus. Tem vida. Eu arrisco dizer que é só em Cristo que tem vida. Não existe vida longe de Cristo, porque Ele é a vida. Mas a gente precisa acordar para a vida. A gente está dormindo, a gente está descansando, a gente está procrastinando. Deus já fez tudo por nós. Deus já nos abençoou com todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus, nas regiões celestiais. Agora, a gente tem que acordar para essa vida que Ele conquistou. E a gente tem que acordar hoje, tem que acordar agora, com senso de urgência, não deixar para amanhã. E a gente precisa buscar essa vida como um passarinho tenta se libertar. O salmista diz: como a corça suspira pelas águas. É assim que a gente busca essa vida, assim que a gente se livra dessa armadilha do pecado, e sem esperar a motivação de ninguém. A gente sabe que só existe vida ali, então não fique esperando alguém te dizer para você fazer alguma coisa. Corra atrás dessa vida, corra atrás dessa vida. Nós não precisamos de nenhuma motivação extra, além desse fato: Cristo é vida. Cristo é vida, e não existe vida plena e feliz longe da vida, longe de Cristo. Então acorda para Cristo, acorde para a vida, amém? Louvado seja Deus. Fique de pé. Nós vamos orar para que Cristo possa nos acordar. A
Amanhã, a hora que seu despertador tocar, você acorda não somente para trabalhar, mas você acorda para a vida. Acorda para a vida. Tem muita coisa importante que tem que ser prioridade na nossa vida, que está sendo negligenciada. Nós temos hoje, diante da palavra de Deus, a oportunidade de mudar, com todo o esforço que nos é dado e com todo o esforço que nos é proposto. Então vamos orar pedindo a ajuda de Deus e do Espírito Santo, para que a gente possa aplicar essa palavra na nossa vida. Senhor, obrigado pela Tua palavra santa, bendita, pela Sua palavra infalível, pela Tua palavra, Senhor, que se renova todas as manhãs. Talvez nós já lemos e passamos por esse provérbio tantas vezes, mas com certeza o Senhor falou ao nosso coração e nos deu um chacoalhão. E nós queremos realmente, Pai, acordar para essa vida, alcançar essa vida, hoje, não amanhã, e de forma frenética, indo atrás, Pai, daquilo que realmente importa, sem ninguém mandar, sem precisar de uma motivação externa, sem precisar de mais nada além do fato de que nós queremos o Senhor, porque o Senhor é vida. Teu Santo Espírito nos ajude. Somos tão carentes do Senhor, nós não conseguimos fazer nada sozinhos, e a nossa oração nessa noite é para que o Teu Santo Espírito capacite a nossa mão, capacite os nossos pés, para que nós possamos correr a nossa corrida de forma frenética ao encontro da vida, Pai. Obrigado por nos despertar do sono, e que esse sono, Pai, não seja mais uma armadilha, mas que nós possamos utilizar o sono como aquele que dorme para receber do Senhor. Muito obrigado, Pai, pela Tua palavra, que essa palavra possa trazer para nós, Pai, frutos de paz, prosperidade, amor, generosidade, e que nós realmente sejamos transformados por Ti através da Sua santa palavra. Obrigado, Senhor, nós oramos agradecidos em nome de Jesus, amém e amém. Vamos aplaudir a Deus pela palavra dele, amém? Louvado seja o nosso Deus. Que a graça de Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, e as consolações, a presença inigualável do Espírito Santo seja na vida dos irmãos hoje e sempre. Se você crê, diga amém. Cumprimente seu irmão e fala para ele: acorda para a vida.